Vamos fazer silêncio, vamos fazer nossa prece, elevemos nossos pensamentos a Jesus, que Ele seja conosco nesta tarde de domingo e que possamos sair daqui esclarecidos e consolados. Pensemos no nosso Mestre amado. Ele que ditou à humanidade uma doutrina que, se fosse realmente seguida, estaríamos vivenciando momentos de paz e de harmonia. Então vamos fazer a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, que tenha à frente o professor Leopoldo Machado, nós abrimos a reunião da tarde de hoje com voto de muita paz para os que se encontram em aflição. Essas igrejas protestantes fazem deliberadamente, propositalmente, né? Eles lançam a ideia de espiritismo a pior possível. É por isso que tem muita gente que não vai à casa espírita, está precisando, mas não vai, ou não vem, porque pensam que vão encontrar aqui, né? Vela, incenso, banho de folha, essas coisas. Há pouco tempo mesmo, tem menos de um mês, um casal chegou lá na livraria para conversar comigo. Ambos, né, possuidores de nível superior, um advogado, uma médica, e foram lá conversar e tal. E aí eu disse: olha, vocês precisam ir lá no centro fazer um tratamento e tal. Aí eles saíram, depois ele voltou e disse: eu me esqueci de perguntar uma coisa, precisa levar vela, precisa ir de branco? Agora, foi agora. Vejam a ideia que se faz do espiritismo. Por mais que nós divulguemos, mas há pessoas que não querem saber. Aí cristalizaram aquela ideia, aquele conceito, e pronto. Então ele voltou preocupado, coitado, todo assim, né, constrangido. Disse: eu tenho que levar vela, eu tenho que ir de branco. Eu digo: não, você faz isso quando você vai para a Igreja do Bonfim, mas para a casa espírita não. Então vocês podem vir de branco, de amarelo, de verde, de azul. E não há vela. Para que vela? Incenso, vela. Isso aqui é necessário. Não estou aqui criticando religião nenhuma, mas é necessário que nós, de vez em quando, porque há sempre pessoas novas chegando, nós de vez em quando tratemos desse assunto. Que as pessoas tomam um bonde muito errado. E outra coisa, penso que espiritismo é de ignorante, não é? Nós temos assim, somos mancomunados com os demônios. Satanás está aqui. Vocês já viram Satanás aqui? Não é? Não olha para mim não, que eu não tenho nenhuma aparência de Satanás. Já viram? Não. Olha aí as paredes, veja se há algum retrato aí. De ninguém. Tem lá de Jesus, porque deram, e aí eu botei ali. Porque não precisa retrato, imagens.
Porque nós temos Deus conosco, através das suas leis. Se a lei de Deus está comigo, eu preciso de quê? Preciso de tentar, primeiro tentar, estar de acordo com os seus ordenamentos. Que ordenamentos são esses? A fraternidade, o amor ao próximo, a paciência, o respeito ao direito de outrem. É isso que a lei de Deus recomenda. Se vocês quiserem chamar isso de religião, tudo bem, podem chamar. Mas nós precisamos aprender a respeitar o direito do nosso próximo. Vocês veem, eu estou fazendo aí, e vamos fazer aqui um seminário. Eu estou fazendo um levantamento histórico, político, social, econômico, financeiro, sociológico, antropológico, da morte e da violência, desde a pré-história até a nossa época. Olha, há momentos que eu paro para orar. Eu paro diante das pesquisas, dos dados que eu coletei, eu paro e faço uma prece. Eu nunca vi tanta perversidade. Agora mesmo, lá na Iugoslávia, hoje eu estava lendo que os soldados sérvios entraram em Kosovo, sei lá, uma província lá de Kosovo, estupravam todas as mulheres, depois matavam e arrancavam os olhos. Isso agora, 1999, abril de 1999. Quer dizer, é este o ser humano? Quer dizer, nós não evoluímos. Aqueles indivíduos praticaram um crime igual àquele praticado lá há 2.000, 3.000, 5.000 anos. Parece que o homem não evoluiu, parece que o homem não cresceu. E aí o pessoal fala aquela coisa mística invadindo o mundo, de autoconhecimento, autoiluminação. Acho que esse pessoal está meio pirado. Não está observando o que está acontecendo à sua volta. Ou então está se fechando e não quer saber o que está acontecendo à sua volta. Outro fato no Brasil, milhares de jovens estão dominados pelas drogas e pela violência. Aqui na livraria mesmo, guardando, né, toda a ética, mas eu tenho necessidade de divulgar isso. De 10 mães que vão lá, às vezes num dia, uma base de 5 ou 6 apanham dos filhos adolescentes. Eu vou repetir. Uma base de 5 ou 6 mães estão apanhando dos filhos pré-adolescentes e adolescentes. Hoje, agora. E onde estão as religiões? Me responda. Deus parece que foi embora? Deixou a humanidade entregue à própria sorte, aos seus tresvarios, às suas loucuras, às suas sandices? Deus desapareceu? O que é que as religiões estão fazendo? Simplesmente atacando o espiritismo. É isso que fazem, na maioria das vezes. Por quê? Porque a doutrina espírita tem uma proposta muito mais avançada do que qualquer uma doutrina ou filosofia de natureza religiosa. Mostra o seguinte, que Deus está com o indivíduo através da sua lei. É a lei de causa e efeito, a ação e reação. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Por isso que Jesus disse de uma forma radicalíssima:
Ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil. Isso é ser radical? É. Mas é verdadeira essa acepção do Cristo. O que ele estava falando é a verdade. E aí nós vamos ter que aprender pela dor e pelo sofrimento. Infelizmente é assim, porque o homem é o artífice da sua infelicidade ou felicidade. O pai e a mãe da dor e do sofrimento somos nós. A dor existe em função da ignorância humana. Não foi Deus que criou. Porque quanto mais erramos, mais sofremos. Quanto mais nós afrontamos a lei de Deus, mais sofremos. Não é questão de olho por olho, dente por dente, tomar lá da cá, mas são as consequências que são dolorosas. Esses soldados que estupraram centenas de mulheres e arrancaram os olhos, mataram-nas, depois arrancaram os olhos, eles vão ter que sofrer as consequências. Aí quando vem reencarnações terríveis, isso é um problema genético. Não, isso aí porque Deus é injusto. Não é isso? Não é assim que funciona? Não, Deus é injusto. Mas por que aconteceu isso? Aí vem a eugenia. Veio o homem sempre tentando driblar a lei de Deus. E quanto mais ele faz isso, mais ele se complica. A eugenia, aparelhos sofisticados identificam certas formações, não é? Ou determinadas deformações no feto, e aí, depois de identificada, vamos eliminar para que aquele ser não nasça assim, com problemas, com defeitos e tal, e eliminam. Chama aborto eugênico. Matou. Pronto. A mãe respira aliviada, não é? O pai também, a família toda. Não, mas tinha que matar, porque afinal de contas ia nascer com muitos problemas, não é? Seria até uma agressão. Uma vez eu ouvi alguém dizer, uma agressão pôr no mundo uma pessoa defeituosa, problemática, não é? Dementada. E aí estão eliminando. Mas a lei de Deus é sábia, mais do que supõe a vã filosofia do homem. Aí nasce um bebê maravilhoso, lindo, uma coisinha fofésima. Depois o problema, aí vai sofrer mais ainda. Essa é a lei. Meu irmão mesmo, Fernando, que eu já contei o caso, ele desencarnou em meus braços, ele nasceu perfeito, e dentro daquilo que nós concebemos como perfeição, nasceu perfeito, até aos 3 anos de idade, daí começou o problema, e foi o que muitos chamam aí a cruz que minha mãe carregou, e eu peguei uma pontinha também. Tá vendo? Quer dizer, é a lei de Deus, não é que esteja penalizando o homem. Deus não vai usar de um processo arbitrário para punir o homem. Não, Deus é amor, é sabedoria. O homem que se pune é diferente, através dos seus desmandos, dos seus atos inconsequentes, seus atos impensados, às vezes também seus atos pensados. Há pessoas que são perversas deliberadamente, sabem que estão fazendo mal e fazem. Por quê? Porque tiraram do homem, pelo menos ocidental, a certeza na imortalidade da alma, na lei de causa e efeito.
essa lei que está esculpida em nossas consciências, na reencarnação. Então o mundo ocidental rejeita esses princípios, que são a base da própria doutrina de Jesus, porque a doutrina de Jesus não teria sentido se ela não repousasse sobre a reencarnação e a imortalidade. Renovar o homem para quê? É um processo cíclico que termina no túmulo. Mas as gerações, mas todas as gerações passam, desaparecem, não retornam mais. Quando a reencarnação é um processo de reciclagem, de reeducação, de renovação de valores. E é por isso que o nosso mundo, nesses finais de século e de milênio, está sem abraços, com problemas graves. Não só na questão da violência, mas também da corrupção, da inversão de valores, do desrespeito, da família se desagregando. A família está praticamente desaparecendo. As instituições sociais, políticas, desmoralizadas. E o homem sempre beligerante, sempre violento. Sempre tem que pegar nas armas sofisticadas. Outro fato que eu estava também pesquisando é a síndrome do Golfo Pérsico. Doenças desconhecidas da medicina atual, que foram contraídas na guerra bacteriológica no Golfo Pérsico. Depois que descobriram que o Saddam Hussein usou a guerra bacteriológica, vírus criados em laboratórios, como o LSD, que também é de laboratório e que infestou o mundo por determinado período de tempo, se não está ainda infestando. O LSD é de laboratório, é uma droga de laboratório. Os vírus de laboratório não tem remédio para eles, como a AIDS, que é de laboratório, não tem nada de macaco, é mentira. Não é de macaco, é do macaco, não é do homem mesmo, o homem que inventou e está sofrendo horrores por isso. Então a gente olha para um lado, olha, eu estou quase desistindo de fazer esse trabalho, sinceramente. Eu estou sofrendo horrores. E o pior, parece que eu atraio alguns espíritos aí, não é? Que gostam desse tumulto, desse processo violentíssimo, e eu tenho que fazer uma prece de vez em quando para dar continuidade ao trabalho. Porque eu nunca vi como isso, tanta perversidade, tanta maldade. Crianças na África morrendo, pele e ossos. Parece que saíram de um campo de concentração. Sabe quando isso? Não foi em 1940, agora 1999. O Nordeste, aqui no nosso Brasil, crianças que morrem de fome, ou crianças que morrem botando vermes pela boca e pelo nariz e pelos olhos, enquanto isso o governo está preocupado com CPIs. E o povo no Nordeste morrendo à míngua. Eu tenho fotografias estarrecedoras. Parece que a gente está, sabe, naquela antiga Biafra. Biafra já é fichinha. Gente, está acontecendo na Nigéria, na Etiópia, no Gabão. A fome. E o que acontece no lugar que eu fui? Olha, eu estive nesse lugar. Eu fui protegido, não foi pelos espíritos só não, mas por pessoas, no Arley, nos Estados Unidos da América do Norte, país primeiro mundo, pertinho em Nova York, no Arley. Olha, eu só tive uma amostrazinha, as drogas consumindo as pessoas, nas ruas,
e a discriminação racial, miséria, alcoolismo, mas era a podridão humana. Perto de Nova York, primeiro mundo, quando acabar eles ficam falando da miséria dos outros países. Isso é a humanidade. Eu sei que é um lado negro. Não, mas nós vamos ser otimistas, nós vamos falar de amor. Olha, eu acho que isso é anestesia. Nós precisamos, é como uma doença que a pessoa sabe que tem e quer camuflar aquilo, ela bloqueia, ela não quer enfrentar a realidade. Quando o médico me disse, de uma forma até estúpida, me permitam dizer, ali no check-up, você só tem 5 anos de vida, depois do infarto que eu tive. Olha, sinceramente, eu fiquei chocado. Só 5 anos? Aí, se fosse outro, quer dizer, vou entrar na gandaia, né? Porque só tenho 5 anos, ó. Não vou passar de 5, mas já tenho 17 anos. Se fosse na conversa dele. Mas há pessoas que se desestruturam completamente, entram em parafuso. E além da doença, a depressão. Que a depressão vai ajudar, vai alimentar a doença. Então, é difícil, é claro que é difícil a pessoa enfrentar uma doença tida como terminal, fatal. Não é para todo mundo. Mas por quê? Por que essas doenças, assim, que levam a pessoa ao desespero? Uma vez uma pessoa me chegou, mas Bernardo, você não acha que certas doenças humilham as pessoas? Uma pessoa que era ativa, inteligente, intelectual, uma pessoa brilhante, se vê reduzida a uma poia, não é que assim, uma poia de carne, apodrecendo em cima de uma cama. Isso não é humilhação, não. Eu digo, aos nossos olhos, é bem provável que seja. Mas a gente precisa auscultar, saber quem é aquela criatura que está ali. Porque se a dor e o sofrimento não tiverem uma razão de ser, e uma forte razão de ser, então qual é a diferença do homem para o animal? Porque o homem pensa, delibera, se autodetermina. Qual a razão de ser de uma doença dessa natureza? Que proveito está tirando aquele indivíduo ali? Se não se pensar em reencarnação, imortalidade e lei de Deus, mas de uma forma racional e lógica, aquilo ali não tem sentido nenhum, é uma estupidez. Eu já li no jornal, aqui à tarde, ali na página do editorial, um religioso dizer que a doença é antinatural. Quase ele disse que era uma estupidez. Ele disse mais adiante, usando de eufemismos, como se diz na gíria, dourando a pílula. Então a doença é uma estupidez, porque só se vive uma vez. É isso que prevalece aí fora. Só se vive uma vez e acabou, finito. Reencarnação e imortalidade, isso é coisa de débil mental, isso é fantasia, isso não existe. Quer dizer, fizeram, minha gente, uma lavagem cerebral em regra. Por isso que quando Kardec lançou, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos em Paris, e pela primeira vez, de uma forma lógica e científica, falava de reencarnação, que a reencarnação é conhecida dos povos antigos, na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, até os gregos
criam, de certo modo, na reencarnação, mas ninguém, até Kardec, tratou da reencarnação de uma forma tão lógica, tão objetiva, resgatando a própria lei de Deus, que é sábia e justa. Ele fala, você já lê no Livro dos Espíritos, tem lá, da justiça da reencarnação. Leiam esse capítulo. Olha, foi 1857. Foi uma revolução. O Livro dos Espíritos causou o maior frisson, não só na França, mas nos países da Europa e até nos Estados Unidos. Pela primeira vez se falava em lei de Deus, mas de uma forma séria. Kardec não se colocava como salvador da pátria. Kardec não se colocava como um homem que iria salvar a humanidade, ou então iria salvar aqueles que chegassem a ele, e ele, em nome de Deus, absolveria os pecados do homem. Ele se colocou como um cientista, ele era um pedagogo. Isso causou espécie. Quando os intelectuais que sustentavam a sua filosofia, e aí ele foi muito mais atacado pelos intelectuais do que pelos religiosos. Quando os intelectuais perceberam que as suas ideias, as suas concepções, seus valores estavam indo por água abaixo, porque sustentados esses valores, essas concepções na não existência do espírito, na materialidade da vida, eles começaram a atacar Kardec. Foi um ataque, de vez em quando saiu no jornal chamado Le Pays, um artigo contra Kardec, sempre assinado por intelectuais. Até o próprio Honoré de Balzac atacou Kardec. Era a época assim, dos grandes intelectuais, Émile Zola, Honoré de Balzac e tantos outros. Ele foi atacado sistematicamente pelos intelectuais. Até o próprio Jean-Paul Sartre sentiu os efeitos depois da doutrina de Kardec, que o existencialismo ateu de Sartre nega peremptoriamente o espírito, imortalidade, nem pensar. O homem nasceu para a morte, o homem é um ser inútil, disse um outro pensador dinamarquês, Kierkegaard. O homem é um ser inútil. Nós somos seres inúteis. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque a vida não tinha sentido, não tinha significado. Nós éramos fruto de um processo biológico, genético e só, e fim, e acabou. Onde está o espírito? Não, o espírito não existe. Mas o responsável por isso foi o próprio homem, principalmente o homem religioso, que todas as grandes manifestações espirituais na Europa, mesmo durante a Idade Média, uma época obscurantista, nesse particular, eles, essas concepções negavam o espírito, alijaram o espírito. Espírito não existe. Então, durante um grande período, se falava que as pessoas nasciam para morrer. Morriam, iam para o céu, purgatório, inferno. Não voltavam. Não havia responsabilidade diante dos atos praticados. Isso foi o maior de todos os absurdos. O homem praticava crimes hediondos. E alguém chegava e dizia: meu filho, seu erro, seu crime, seu pecado, tudo está resolvido, está absolvido. Quer dizer, negar ao homem a responsabilidade do ato que praticou, as consequências do crime e crimes terríveis. É aí
que a doutrina espírita, quando ela surge em 1157, não só com a reencarnação, mas ela vem trazendo a concepções a respeito da lei de causa e efeito. Isso causou entre os intelectuais, como eu disse, entre os religiosos. Um fogo cruzado e Kardec no meio. A violência foi tanta que a doutrina espírita só conseguiu subsistir em Paris, na França, até por volta de 1930 ou 40, que a metapsíquica lhe deu um certo respaldo, de Charles Richer. Depois então ela desapareceu. Quando Gelée desencarnou, Richer, Delane, Leon Denis, a doutrina espírita desapareceu. E veio para o Brasil em 1865. Em 17 de setembro foi fundado o primeiro centro espírita do Brasil e da América Latina aqui em Salvador. Então essa violência que hoje está aí, e de uma forma alarmante, deve ter um outro significado, que não aquelas ideias mirabolantes dos sociólogos, da criminologia. Deve existir, existe, é que tiraram do homem a responsabilidade de assumir espiritualmente pelos atos que pratica. Pronto. E aí o mundo está nesse descalabro, nesse caos completo. A violência tomando conta de todo o planeta. Aqui no Brasil, particularmente, quanta violência. Vocês veem aí nas escolas, os meninos andam armados e matam. E o pior de tudo, minha gente, é esse estatuto do menor e do adolescente. Foi uma das maiores burrices aprovadas, entre tantas burrices, pelo nosso Congresso. Aí é que está a inimputabilidade. Não, mas tem 17 anos. Hoje, menino de 17 anos está batendo na mãe. Menino de 17 anos sabe o que é certo, o que é errado. Raciocina. É um homem. Então ele sabe, os traficantes, por exemplo, de drogas, sabem que essas crianças são inimputáveis. Aí sabe o que fazem? Terminam fazendo chamam de mulas, transportar drogas. Se essas crianças forem presas, vão para um determinado local, desaparelhado, e daqui a pouco está na rua novamente, cometendo os mesmos crimes. Quer dizer, é um negócio sério. Às vezes eu olho assim, vejo homens idosos, com a cara assim respeitáveis, com aparência de inteligentes, aparência e nada mais, e escrevem uma lei, criam uma lei dessa. Olha, sinceramente, eu acho que o menino de 16 anos já pode votar, não pode? Já pode escolher os governantes. Agora, se ele matar alguém, ele é inimputável. Olha, minha gente, é um país dos disparates. Eu não entendo. Se vocês entendem, depois me conversem, me convençam que eu estou errado, porque se eu estiver errado, eu sempre reconheço meus erros. É por isso, isso é crescer. Reconhecer, mas agora eu vou tentar não errar mais. Tentar. Mas pelo menos já tem mais consciência, a consciência da responsabilidade e das consequências do ato que praticamos. Então, o que fizeram, por exemplo, das escolas no Brasil, das universidades? Vocês que são universitários ou têm filhos na escola, a preocupação dos pais
com os filhos, e a preocupação dos professores com esses mesmos filhos deseducados, irreverentes, violentos, mal educados, que agridem os professores. E ai de um professor que puxa uma orelhinha, né, um lóbulozinho aqui do pobrezinho, né, do coisinha fofa, vai terminar na polícia, não é? Ah, mas não se pode agir de violência. Agora, então o que se pode agir como? Qual o método que deve ser utilizado para isso? Então, toda essa conjuntura está aí fora, agredindo, sufocando as pessoas. E o que é que se deve fazer? Aí as doutrinas estão proliferando, estão aumentando. Cada dia que passa, abre mais uma igreja ali, outra igreja lá, outra aqui, outra ali. Já vão elas, parecendo supermercado. Para quê? Para prometer ao homem o céu? Principalmente ao brasileiro sofrido, esmagado, que adora jogar milhões e milhões em loterias para ver se tira uma fortuna, e aí não trabalha mais. Já não trabalhava sem dinheiro, com dinheiro piorou. Aí é que não trabalha mais. Então estão enganando o povo em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, olha, eu acho que nós chegamos a uma encruzilhada, ou melhor, nós chegamos num beco sem saída. E o que é que nós espíritas poderíamos fazer? Poderíamos fazer muito, se nos dessem espaço, se nós tivéssemos espaço. Mas nós não temos espaço. Essa que é a verdade. O único espaço aqui na cidade de Salvador é o programa de José Medrado. Pronto, meia hora. Mas se nós tivéssemos condições de divulgar a doutrina, não é para fazer proselitismo, não é para atrair adeptos, não é isso, mas para tentar levar ao homem esse esclarecimento, e que não tem nada a ver com religião. Quando nós erramos, nós temos que responder pelo erro. Esse problema do aborto que eu falei, através da eugenia, alguém tem que responder por aquilo, que está se cometendo um crime, e esse crime fica impune diante da legislação humana. Matar um feto é crime, eliminar um feto é crime. Ali está uma pessoa, ali está um ser. E não, mas a mulher é dona da barriga, o que está dentro, né? Veja só. Ela é dona de tudo, dos intestinos, né? Do fígado. Quando desencarna, leva tudo para o outro lado também, né? Então, é preciso esclarecer esse pessoal, e não há esclarecimento, porque a barreira é muito grande também. Porque já se convencionou, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que só se vive uma vez. Pronto. Isso cristalizou, já é ponto pacífico, e não adianta, parece que nós espíritos estamos malhando em ferro frio. Mas mesmo assim nós devíamos ter um espaço para que nós possamos fazer a nossa parte. Enfrentar a barreira, são barreiras tremendas. Não é questão de... são barreiras religiosas, não. É a sociedade como um todo. Ela é refratária ao espírito, à reencarnação. E aí, pior de tudo, o mais alarmante, é que as informações que estão trazendo do mundo espiritual para cá são fantasiosas, às vezes até hilariantes. Um monte de bobagens, e as pessoas leem aquilo para se divertir, e puxa, mas no mundo espiritual tem sopa,
Olha, lá tem comida, tem sistema monetário, tem propriedade, tem rua, tem ônibus, já tem tudo. Tem um livro mesmo aí famoso que a pessoa faz xixi e lava a mão. E tem uma coisa, pasmem vocês mulheres, que perseguição. No mundo espiritual tem menstruação. Vocês pensam que estão livres? Não estão, não. Veja, um monte de bobagem sendo acolhido aqui. Então, pessoa séria, intelectual, mas dizendo, não, eu quero conhecer a doutrina espírita. Aí pega um livro desse, tá frito, tá arrasado. Isso aqui é piada. O espiritismo é baseado em fatos, é uma ciência. Ela não se baseia em relatos, né, de José, de Francisco, de João. É baseado em fatos. Para isso, William Crookes se trancou num gabinete de pesquisa, fez um trabalho maravilhoso com uma médium, menina, 17 anos, materializou um espírito de Kate King, à vista de dezenas de pessoas. Ele convidou uma vez 30 jornalistas para assistirem à materialização de Kate King. E aí, todos foram, todos céticos, não acreditavam em nada. Foram para desmoralizar, mas com muito cuidado, porque estavam tratando com um dos maiores nomes da ciência contemporânea. É um dos pais da ciência moderna, William Crookes. Então as pessoas ficaram, né? Mas mesmo assim foram para tentar desmoralizar. E ele, de um gabinetezinho mediúnico, a médium em estado de transe, de lá de dentro saiu um espírito, uma mulher linda, chamada Kate King, da falange dos espíritos King, que apareceram em várias partes do mundo. Ela saiu e andou pela sala, sentou-se ao piano, tocou e cumprimentou cada um dos jornalistas. Diz o próprio livro que as pessoas estendiam a mão assim com um certo receio. E aí ela ficou no meio da sala já para se despedir, e um dos jornalistas, o mais descrente, avança e agarra, segura o espírito pela cintura. É uma fraude. Aqui é uma pessoa, como o espírito se desmanchou nos braços dele. Eu queria ver esse 3M, não sei que lá das quantas aí lá. É 3M? Não, é Mr. M. 3M é outra coisa, é Durex. Mas é Durex, o homem gruda ali, né? Aí o espírito se dissolveu e aí sobrou a cabeça. E a cabeça foi esbarrando nas mãos dele, ele ficou assim, ele depois jogou para cima, a cabeça caiu, rolou, bateu no rodapé e aí sumiu. Depois que quem disse ao Limicus, nós sabíamos que ia acontecer tudo isso, nós fizemos deliberadamente. Resultado, nesse meio tempo que a cabeça está rolando, não ficou um. Não é? Agora, aí é fraude, é prestidigitação, é truque, é assim que funciona, porque aparecem logo os donos da verdade, não é? Não, isso aí é fraude. Quando eu materializei um espírito chamado Noiva, aliás, nós materializamos 3 espíritos, mas o mais importante no caso, em nível de materialização, não é importância, não é? De natureza afetiva ou existencial. Aí disse, não, Bernardo é um farsante, Bernardo é um mentiroso. Agora a pessoa fica de longe, não estuda, não pesquisa e fica agredindo. Isso é uma violência. Se não acredita, tudo bem, fique na sua. Agora, por que ele está certo e eu estou errado? Quer dizer, a mentira, agora, no nosso mundo,
A mentira é verdade. Tem força de verdade. E a verdade, às vezes, nem chega a ser mentira. Não é? Então eu entro no laboratório. Eu fui no Rio de Janeiro, fiz pesquisa, fui em São Paulo, fui em Londres, fui em Nova York, na Sociedade para Pesquisas Psíquicas, tanto a de Londres como a de Nova York. Participei de sessões memoráveis, trouxe os proceedings, as resenhas, trabalhos notáveis, de que participaram. Henry Bergson participou, o próprio Jung participou, Freud era sócio, e fez até discurso lá sobre telepatia. Está vendo? Henry Sidgwick. Quer dizer, os grandes nomes da ciência contemporânea participaram dessas sessões. E Jung chegou a participar de reuniões de materialização em Munique, com Scherenk-Knotz, Albert Scherenk-Knotz, com um médico chamado Ruth Schneider. O espírito se materializou assim diante dele. César Lombroso teve um espírito, o espírito da própria mãe se materializou e veio andando para ele, cético, descrente, veio andando devagarinho, ele olhou e era a mãe dele. Ela veio, sentou-se no colo dele e disse assim: Mil fiori. Ele desabou de choro. O grande César Lombroso, cujo cérebro foi doado à universidade de Pádua para estudos, porque ele era um gênio. Ele não doou, foi a família. Que a partir daí ele começou a ter a certeza da imortalidade da alma e reformula até a sua tese sobre a antropologia criminal. Ele reformula a partir daí e escreveu um livro que vocês deviam ler, Hipnotismo e Mediunidade. Leiam, do professor César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade. São esses estudos que estão faltando no próprio movimento espírita. E aquelas pessoas que vêm aqui, eu indico esses livros. São livros sérios, são livros baseados em pesquisa, são os pesquisadores idôneos, gênios da humanidade. Não são José da Anunciação dos Osórios Pereira, não. É como eu já falei aqui outra vez, o casal Pierre e Maria Curie, 3 prêmios Nobel de Química e Física, eram espíritas, admitiam a imortalidade, se comunicaram ambos com os espíritos materializados na Sorbonne. Então, diante da opinião de um brasileiro, me desculpe aí, eu vou dar importância. Eu tenho ao meu lado, que honra, um Pierre, Maria Curie, uma mulher extraordinária, que se doou à humanidade. Ela foi contaminada pelo rádio, que ela descobriu, morreu de leucemia, pobre. Ela podia ter auferido vantagens das suas descobertas, mas ela doou à humanidade. A radiologia deve a ela. Como Pierre Curie no campo da química, com Becquerel. Então, são esses grandes nomes que nos acompanham. Eu tenho sinceramente, me desculpe, eu tenho um orgulho de ser espírita. Tenho orgulho de ser nordestino, de ser baiano. Eu tenho orgulho de ser espírita, porque eu estou muitíssimo bem acompanhado. Com um Herculano Pires, um Diolinda Amorim, um Leopoldo Machado, um homem, um pesquisador. Esse casal Curie, Bolzano, Richer, Prêmio Nobel de Medicina. Então, são esses meus companheiros. Se vocês chegarem lá na livraria, eu tenho uma galeria de mais de 100 retratos desses homens. São meus mestres. Eles é que são meus mestres. Então, quando olho assim para um brasileiro, né, um latino-americano, sem dinheiro no bolso, tá? E diz assim: Bernardo, você é fraudulento. Olha, no início eu fiquei meio, para encerrar a conversa, eu fiquei um pouquinho magoado. Depois eu me senti muito bem, porque eu fiquei em companhia de um Bolzano, que foi chamado também de fraudulento, de William Crookes, que também foi chamado de um fraudulento.
de um Schleiermacher, também foi chamado de um fraudulento, de Thomas Mann, o grande Thomas Mann, prêmio Nobel de Literatura. Leiam os livros dele, e lá está o Espiritismo, Morte em Veneza, por exemplo. Leiam esse romance. Leiam. Cheguem na livraria, vocês têm aí Morte em Veneza. Leiam isso. Então, a Montanha Mágica, outra também. Quando eu vejo Metterlin, que escreveu Pássaro Azul, vocês já leram um livro chamado Pássaro Azul? Você sabe o que é que falta no brasileiro? Não a vocês, aos brasileiros. É cultura. Porque para entender o Espiritismo, precisa ser culto. As pessoas não gostam, todos os espíritos dizem, não, Espiritismo, não, nada disso. Nascer primeiro mundo. Eu sinto dizer isso, porque se não fosse assim, eu não seria espírita. De jeito nenhum. Se ela não me inquietasse intelectualmente, filosoficamente, eu não seria espírita. Desculpem, talvez seja um arrobo de jactância, de basófia, mas é o que eu penso, é o que eu sinto. Eu sinto e penso assim. E ninguém vai me demover. Não adianta dizer, é orgulhoso, é vaidoso. Eu sou, mas quem não é? Não é? Mas é um orgulho voltado para o bem, para o cultivo da inteligência, do talento, da versatilidade, que todos temos. Não é privilégio de ninguém. Então eu estou muito bem assessorado, muito bem acompanhado, com nomes, o Pássaro Azul, como dizem, que coisa linda. Os dois netinhos saem do corpo, seus corpos, e vão conversar com os avós no mundo espiritual. Maurice Metterlin, de origem belga. Isso foi levado até para o cinema, o Pássaro Azul. Que história linda, isso é que deviam ler. Eu vou procurar a editora trazer esse Pássaro Azul para vocês. Comprem, vocês vão se deliciar. É isso que nós temos que estudar, que desenvolver. Então, grandes autores, grandes pesquisadores foram espíritas, detentores de prêmio Nobel e aí por diante, desenvolveram um trabalho maravilhoso. E muitos nem conheceram. Aldous Huxley, por exemplo, aquele do Admirável Mundo Novo, escreveu um livro, depois que ele, As Portas da Percepção, ele tomou mescalina, que é um derivado da heroína, e entrou em parafusos, e aí escreveu um livro, As Portas da Percepção. A partir daí ele entrou num estado de obsessão terrível. Muitos biógrafos não sabem disso. Quem tirou Aldous desse problema foi uma médium chamada Ellen Garrett, uma médium inglesa. Foi chamada por Maria, a esposa de Aldous Huxley, e na casa dele, nos Estados Unidos, na Califórnia, fizeram reuniões de desobsessão, porque ele entrou em contato com espíritos obsessores através da droga. A partir daí ele começou então a se espiritualizar, e muitos dos seus valores e conceitos foram reformulados numa espécie de diário. Ele escreveu um diário se retratando diante de determinadas concepções a respeito do homem, da vida e do mundo. Ele ele reformula essas suas ideias, ele se torna espiritualista. Ele admite o espírito, mas não como uma concepção assim ideológica, não como uma abstração metafísica, mas como uma certeza absoluta da sua existência. Então essa é a doutrina dos espíritos. Kardec, para encerrar, estava lá, entrou em contato com Voltaire, por exemplo, com Goethe, Rousseau, Sócrates, Swedenborg. Quer dizer, são homens de altíssimo nível intelectual que entraram em contato com a verdade, dialogaram com Kardec. Então nós devemos a doutrina espírita a esses gênios, e nós devemos cultivar a doutrina espírita dentro dessas perspectivas, não amesqueando,
nem tornando acessível à ignorância. Não é isso. Portanto, que quando vocês ouvirem dizer o espiritismo é para ignorante, vocês podem ter certeza que não é. Aí, vocês dizem assim, o espiritismo é para ignorante. Aí você assim, então o espiritismo é para você. E acabou. Obrigado.